Acidente que aconteceu no final da manhã, mais um acidente em menos de 2 semanas no corredor de ônibus recém-inaugurado pela Prefeitura de Campo Grande, tá? Dessa vez, um caminhão bateu com uma moto. O acidente foi no cruzamento das ruas Guia Lopes com a 26 de agosto, perto da onde nós estamos ao vivo, e eu quero conversar com o Vinícius Souza. Vinícius Souza tá aqui comigo ao vivo. Vinícius, que confusão, hein? Que confusão que está esse corredor. A gente chamou a AGETRAN e eu tô vendo o trânsito intenso nesse momento. Aí contigo, boa tarde para você, Vini. Oi, Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa ligados aqui no Cidade Alerta. É isso mesmo, viu? Ainda tem bastante confusão, o pessoal ainda não se adaptou muito bem. Só lembrando que o corredor foi inaugurado no dia 18 de abril, então faz pouco tempo e já tem registro aí desses acidentes. O Márcio está mostrando as imagens para vocês, nós estamos aqui no cruzamento com a Paissandu, mas o acidente aconteceu ali onde está aquele carro vermelho que vocês estão vendo aí na tela, que é no cruzamento com a 26 de agosto, tá? O motociclista aí foi encaminhado para a Santa Casa com escoriações, agora o motorista do caminhão não possuía CNH e foi encaminhado juntamente com o veículo para o Detran. O pessoal aí na tela também está vendo imagens desse acidente. Aconteceu hoje pela manhã e é um trecho crítico, né, Rodrigo? Também está chamando bastante atenção, o pessoal está com essa dificuldade para conseguir entender como funciona, se pode ou não usar essa faixa que é preferencial para os ônibus, a sinalização, né? O que eles devem fazer. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com o Janine. Acho que o pessoal de casa deve lembrar, inclusive, que 2 dias depois que aconteceu a inauguração, a nossa equipe de reportagem veio até esse ponto porque aconteceu um acidente e a gente veio mostrar a dinâmica do que teria acontecido. Naquela ocasião, o motociclista fez uma conversão exatamente aqui nesse ponto, só que de uma maneira que ele não poderia ter feito. Mas agora, Janine, obrigado pela sua participação. Tem muita dúvida rondando sobre esse assunto. Uma delas é o uso da faixa exclusiva para ônibus. Como que está funcionando esse uso? É permitido, não é permitido? Queria que você explicasse para a gente. Boa tarde. Isso é muito bom explicar, que a gente está aqui em loco, fica fácil de explicar, né? Por exemplo, esses veículos que estão aqui nessa faixa, ali no braço do semáforo, não sei se a câmera consegue pegar, você tem uma placa de proibição de conversão à esquerda. Então aquele veículo que está transitando na faixa de veículos, ele não pode fazer a conversão à esquerda, porque aquele semáforo abre ao mesmo tempo que abre aqui esse do corredor. Então quando ele vai fazer uma conversão à esquerda, é importante, antes da estação, ele entra pelo corredor e aí ele faz a conversão aqui no corredor, tá? Assim, as pessoas ficam às vezes com medo, falam, será que eu entrar no corredor vai ser multado? Não. Quando você entra no corredor para fazer uma conversão, como aqui, você vai fazer, ou por exemplo, você vai entrar numa garagem de uma casa, vamos supor que aqui fosse uma garagem, você pode entrar, fosse um estacionamento frontal de uma loja, você pode entrar. O que você não pode fazer em hipótese alguma é circular ao longo do corredor, é entrar no corredor, andar 2, 3, 4, 5 quadras no corredor, você não pode, porque ali é exclusivo para o ônibus. Agora, quando você vai fazer uma conversão, sempre um pouco antes você pegue a faixa, né? Por exemplo, você vai fazer a esquerda, entra na faixa da esquerda. Você vai fazer a direita, entra na faixa da direita. O acidente de hoje foi bem claro. Isso acontece várias vezes na cidade, aí em várias ruas, né? O veículo, ele vai fazer uma conversão à esquerda, ele fica na faixa do meio. Quando chega na esquina, ele quer virar abruptamente e acaba colidindo contra o veículo, seja a direita ou a esquerda. Então, sempre pegue a faixa já anterior, já preveja que você vai fazer a conversão à direita ou à esquerda, pegue a faixa à direita ou à esquerda para você não correr o risco e sempre atento, né? O motorista tem que estar atento sempre. Tem que estar atento. O Rodrigo está lá no estúdio e tem uma pergunta para fazer para a gente. Rodrigo, você tá vendo aí as imagens, né? O Márcio está filmando onde aconteceu o acidente. Qual que é a sua pergunta aí? Eu já passo aqui para o Janine e a gente já vai batendo esse papo, esclarecendo aí para o pessoal de casa também as dúvidas. Bom, eu quero saber, viu, Vinícius? Tá chovendo, a gente tá vendo aí, ó, agora uma caminhonete vindo, o motorista com o farol desligado, ele vai adentrar agora no corredor de ônibus para seguir de forma, né? Aí, igual o Janine tá falando, vamos ver se ele vai virar à esquerda. Olha lá, tá fazendo certinho, ou ele vai passar reto. Pessoal, ele furou o vermelho. E é isso que eu queria perguntar pro Janine. Será que os motoristas estão sendo irresponsáveis como motorista dessa caminhonete, viu, ô Vini? Que estão passando pelo corredor de ônibus, não estão respeitando o corredor de ônibus e ao invés de dar fluxo, né, tranquilo, ali pelo corredor, os corredores podem se transformar em uma dor de cabeça. É isso, Rodrigo. Rodrigo, a gente está aqui, inclusive, há menos de 10 minutos e já é a terceira caminhonete, viu? A terceira caminhonete que passa exatamente por esse mesmo ponto aqui, desrespeitando a sinalização. E a pergunta do Rodrigo lá do estúdio é o seguinte, é a imprudência dos motoristas, a irresponsabilidade, o grande problema? Sempre, né? Sempre.
Um acidente nunca acontece se as pessoas respeitarem as regras de circulação e a sinalização. Sempre é imprudência, sempre é irresponsabilidade. Agora, na nossa frente, quando a gente estava conversando, acabou de passar 2 caminhonetes, né? Utilizando o corredor que não pode. Além disso, ainda furou o sinal vermelho. Ou seja, se vê um veículo, uma motocicleta, tinha acontecido outro acidente agora. E isso não tem nada a ver com o corredor, isso tem a ver com a imprudência, a irresponsabilidade do motorista. Agora, só para ficar claro, o pessoal que vai fazer a conversão à esquerda pode sim utilizar esse corredor, mas tem que entrar uma quadra antes, correto? Não precisa entrar uma quadra antes, mas um pouco antes você adentra ao corredor para você poder fazer a conversão. Como você faz em qualquer via da cidade. Se você vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, você vai um pouquinho antes, você já vai pegar a faixa da direita para você poder fazer a conversão. Aqui não é diferente, é a mesma coisa que você usa em toda a cidade, você vai utilizar aqui. Janine, agora para quem utiliza a faixa de uma maneira contínua, né? Entra, não faz a conversão, tá usando como se fosse pista, tem penalização? Tem penalização, né? Se ele for flagrado por um agente de trânsito, ou um policial militar, ou um agente da guarda municipal, ele vai ser multado. Se estacionar o veículo, ficar estacionado no corredor, além de multado, ele vai ter o carro guinchado. Então é importante estar atento. O corredor, ele está aqui para ajudar as pessoas, né? A grande massa é transportada pelo transporte coletivo. Então é importante que o motorista respeite. Isso aqui é importante para ele, porque quanto mais gente andar de ônibus, menos carros nós temos nas ruas, menos congestionamento, menos lentidão. Isso é bom para todo mundo. Tá certo, Janine. Obrigado pela sua participação aqui ao vivo junto com a gente. Márcio Ever está mostrando as imagens aí para vocês. O pessoal está vendo, inclusive, aqui o embarque no ônibus, né? O ponto que fica aqui é o primeiro ponto quando o pessoal vira na rua Guia Lopes, que vem da Avenida Afonso Pena. E o ônibus vai seguindo por esse corredor, que segundo aí todo o pessoal que fez a infraestrutura, estudou a logística, esse corredor reduz o tempo de espera, né? O tempo de transporte do ônibus em cerca de 20 minutos. Então traz também um benefício aí para a população com essa agilidade do veículo. A gente vai terminar o link, só pedir para o Márcio para a gente mostrar aqui para vocês, Rodrigo, o seguinte: aquele último acidente que aconteceu daquela vez com o motociclista que a gente mostrou, nesse ponto tem a placa, tá? A placa está dizendo que é proibido virar e como à esquerda. E como o Janine explicou, por que é proibido exatamente nesse ponto? Porque esse semáforo, ele abre junto com o semáforo que é exclusivo para o ônibus fazer a curva. Então o pessoal tem que estar atento, lembrando que se você não for fazer a conversão, é expressamente proibido que você se utilize da faixa para poder continuar aí seguindo por ela. Aí nesse caso, se não vai ter conversão, você precisa andar na faixa que é direcionada para isso. Rodrigo, volto com você. Obrigado, Vini. Foi bom, né? O Janine da AGETRAN, que é o órgão municipal de trânsito, estar ali em loco, ver pessoalmente o desrespeito de motoristas, condutores. Eu anotaria a placa e mandaria uma notificação para eles, tá? Pessoal, 5 horas e 14 minutos, você sabe que só passaram caminhonetes ali, né? Só passaram caminhonetes desrespeitando ali a sinalização. E os caras foram bem tudo, né? Os caras desrespeitaram a AGETRAN. A AGETRAN que estava ao vivo conosco. E aquela velha história, viu? Não vai ficar por isso não, tá? Não vai ficar por isso. Imagens ao vivo do Márcio Ever. Obrigado aí pela participação, viu, Vini? Até daqui a pouco.